Há mais ou menos 10 anos começou a surgir uma palavra no nosso vocabulário: startups. Bem, startup é naturalmente uma incubadora de empresas e há a Startup Portimão. Para nos falar da Startup Portimão, que nasceu já lá vão quase 10 anos, temos a Sandra Pereira, da Câmara Municipal de Portimão, tendo em conta que este é um projeto semi-público, semi-privado. É uma mistura porque, enfim, quando as coisas misturadas resultam, então nada melhor do que avançar com elas. E tem sido assim ao longo destes 10 anos, Sandra Pereira. São praticamente uma década de trabalho em parceria com os incubados que estão na startup. Se calhar falar aqui um pouco do que é uma incubadora também de empresas, para que as pessoas possam ter, Exatamente, para quem exatamente. não Vamos, sabe, vamos explicar um possa pouco o que saber. é e como é que funciona. Ah, Exatamente. Ora, muita gente imagina que uma startup é constituída por escritórios, por empresarial muito pesado, com computadores, muitas reuniões intermináveis, mas na prática a startup é como se fosse uma estufa onde as plantas crescem com o apoio e com a sustentabilidade de quem muitas das vezes pode fazer este trabalho de apoio de proximidade. Porque a startup na prática é um negócio um pouco mais isolado, que surge de uma ideia de um próprio empresário ou alguém que tem uma ideia e quer inová-la, mas tem receio de dar os primeiros passos, precisa de condições especiais para crescer, precisa de orientação e de ferramentas, precisa das pessoas certas para estar ao seu lado e às vezes isso é muito complicado, normal, digamos assim, fora do mundo startup. A própria startup, este é o papel da startup, é auxiliar todos os empreendedores que têm ideias e que obviamente a porta da Câmara Municipal está sempre disponível, assim como da Startup Portimão, para poder ajudar as pessoas a dar os seus primeiros passos. São espaços de trabalho, isto oferece, a startup na prática oferece um espaço de trabalho, com a internet, com uma sala de reuniões, com apoio técnico, com acesso a uma comunidade de empreendedores, em que há uma partilha de informação entre todos, porque estão todos no mesmo ponto, estão todos a querer que o seu negócio floresça. E hoje em dia costuma-se dizer que o segredo é a alma do negócio, que é B, porque muitas das vezes precisa-se dos parceiros para que o nosso negócio também floresça. E isso é muito importante que haja esta relação de público ou privada, em que há aqui uma estreita relação do lado da Câmara que apoia e do lado do privado que tem a ideia e que quer ter condições para dar os seus primeiros passos. Na prática é isso que a Startup Portimão oferece e que neste caso, no caso concreto, a Startup Portimão está sediada no Autódromo Internacional do Algarve. Nada melhor do que estar num ponto que eu costumo dizer que é um ponto de muita adrenalina, com retas, mas também com algumas curvas, tal e qual como o próprio negócio, porque o próprio negócio é feito de curvas, de altos e baixos, e por isso acho que a startup está muito bem posicionada. O autódromo é igualmente um parceiro bastante estratégico neste projeto, se calhar tem tido o êxito que tem também graças ao próprio autódromo, à Câmara e àqueles que nos procuram para começar o primeiro diálogo, digamos assim, de conversações para que depois se possa desenvolver o projeto. Projetos já nasceram e já progrediram. Quero falar de alguns. Sim, temos projetos na área das tecnologias, temos projetos na saúde, do bem-estar organizacional, projetos de formação de consultoria e também da própria consultoria, temos projetos ligados a recursos humanos, por isso estamos a falar de uma startup que não se cinge propriamente só um nicho, que seria as tecnologias ou seria só recursos humanos, não, é abrangente, obviamente tem uma competência muito própria que convém que sejam dentro das áreas das tecnologias, dentro das áreas dos recursos humanos, dentro das áreas multifacetadas, não serem startups tão ligadas ao turismo, porque nós estamos, é verdade, numa região turística, mas temos que cada vez mais caminhar para não dependermos tanto do setor do turismo e criar estruturas aqui, igualmente com o apoio dos nómadas digitais, porque obviamente são importantíssimos neste projeto, são pessoas que vêm de outros países, que vêm passar férias, que podem juntar o útil ao agradável, vir passar férias, estar em Portimão e ao mesmo tempo estar a trabalhar e ter condições para o fazer, nem para todos. Nós temos essa vantagem no Algarve, e em especial em Portimão, termos umas imagens giríssimas. Eu costumo dizer que é o melhor spot
do turismo fica em Portimão, e não me levem mal as outras cidades, mas a verdade é que Portimão tem grandes condições para se trabalhar à distância, e é isso que nós queremos oferecer a todos que nos procuram, obviamente. E porque as coisas têm estado a caminhar no rumo certo, recentemente foi aberto o Cowork, portanto, é mais um espaço que proporciona excelentes condições a quem quer, de facto, dar os primeiros passos no mundo empresarial. Certo. E já, só para falar aqui um pouco de números, nós estamos a falar, o Espaço Cowork abriu em dezembro de 2024, em meados de dezembro de 2024, foi inaugurado pelo Sr. Presidente Álvaro Vila já, e na prática, aquilo que foi feito lá para cá, constitui-se as normas do funcionamento do próprio Espaço Cowork, e aquilo que é o regime permanente, porque o cowork funciona em dois regimes. O permanente, em que as pessoas podem alugar a sua mesa de trabalho, digamos assim, por um mês, ou por dois, ou por um ano, pronto, mas que tem um horizonte temporal muito curto face à startup, porque queremos que as próprias empresas depois sejam autónomas e cresçam por elas próprias, floresçam por elas próprias. Mas este espaço, como estava a dizer, tem 8 lugares em regime permanente e 8 lugares em regime diário. Neste momento, a procura é tal ordem que neste momento já vamos alterar as normas para permitir que a maioria sejam permanentes, que possam estar cá mais tempo, em detrimento do regime diário, que se calhar provavelmente vamos deixar só ali um valor residual de 2, 3 lugares e o resto será tudo ocupado. Por isso, na prática, uma ocupação de 16 mesas de trabalho. Em breve, queremos apostar que no final deste ano, se calhar, estão praticamente todas ocupadas, como tem sido, e tem-se feito aqui bastante sinergia para isso. Temos contado também com um parceiro vital que é Territórios Criativos, que tem dinamizado quer a startup, quer o espaço Cowork, e tem influenciado bastante positivamente as experiências que há, porque faz networkings, faz bootcamps, direcionados com algumas das temáticas que andam sempre na moda, digamos assim, ou ligadas às tecnologias, ou mais ligadas a determinados, ou à inteligência artificial, porque hoje em dia tudo já começa a ser um pouco inteligência artificial, e há esta preocupação de ir interiorizando esta componente para o bem, digamos assim, porque nós sabemos que a inteligência artificial utilizada no mau sentido cria prejuízo, obviamente, também aos negócios, por isso queremos é que os próprios incubados e do cowork possam ter acesso às ferramentas e possam eles próprios, entre eles, poderem ir crescendo, porque eu costumo dizer, crescer isolado é de uma forma leva muito mais tempo o crescimento. Sem parceria e com o apoio dos outros incubados e das entidades que estão no cowork, é muito mais rápido. Estamos a falar de pessoas que, obviamente, precisam também deste apoio. E cada vez mais nós vamos vendo a juventude envolvida nisto, o que é ótimo, porque queremos trazer os jovens empreendedores para os projetos e queremos que eles tenham, porque eles têm as suas ideias. Eu costumo dizer que não há nada como envolver os jovens para nós mais idosos crescermos, ou mais velhos crescermos também com eles, porque eles ensinam-nos muito e nós aprendemos também com eles. Isso é vital para a nossa economia. Sem dúvida que o envolvimento dos jovens é preparar o futuro e com certeza que as empresas que atualmente já existem, eu andei a vasculhar o vosso site e vejo lá parceiros locais, parceiros nacionais, portanto há pouco mais de 2 dezenas de parceiros locais, pouco mais de 3 dezenas de parceiros nacionais. Essas parcerias, tudo isso acaba por envolver muita gente e dá uma dinâmica diferente às coisas para elas andarem para a frente, não é? Claro, obviamente que sim, e nós procuramos envolver também todos eles naqueles que são os projetos das câmaras, para os internacionalizar, porque os contactos são exatamente isso. Eu às vezes costumo dizer, e nós temos essa experiência, inclusive mesmo fora do mundo das startups e do cowork. Basta um pequeno empreendedor estar, mesmo que não esteja na startup, mas que tenha uma envolvência, mesmo que seja só ir lá no momento de networking, só para ouvir os parceiros ou para ouvir outros negócios, já faz todo o sentido, mesmo que seja só para estar só naquele painel. Porque vai demonstrar aquilo que é o seu conhecimento do negócio e do seu negócio. E nós ficamos mais enriquecidos porque chegamos à conclusão que às vezes as coisas são de tal maneira ligadas entre si
que as próprias pessoas não se apercebem. Estou-vos a dar um exemplo, nós temos, isto é fazer publicidade, mas nós temos os jovens empreendedores na freguesia da Moscoveira Grande, ligado ao GIM e ao Medronho, e que às vezes se envolvem, por estar na proximidade com o autódromo, se envolvem com os projetos do próprio autódromo, vão à startup, fazem suas, dinamizam o seu negócio lá, mostram o que é que estão a fazer, e isto leva aí depois a com que a startup e os incubados vão ver este negócio em loco e vão ver como é que se faz as coisas, como é que se produzem, como é que as coisas são constituídas. Isto é muito importante, faz com que haja aqui uma internacionalização. O mesmo se está a fazer quando há eventos que são do próprio município, trazer a startup para fora das portas, levá-las para os nossos eventos, mostrar, fazer com que eles participem em painéis, que falem com outras entidades, que falem com aqueles que estão incubados lá fora, porque nós neste caso temos também em regime virtual os incubados, que estão fora ou fora da região ou fora do país e que obviamente continuam a fazer e a fazer crescer o seu negócio. Isto é importante, esta ligação, porque quando regressam ao país ou quando regressam à região, apercebem-se que afinal aquelas pessoas que eles viam e que ouviam falar, mesmo no ecrã pequeno, são pessoas reais e que estão ali que efetivamente nos ajuda no próprio negócio. Isto é muito importante. Às vezes nós não temos noção da proximidade, mas a proximidade faz a diferença neste tipo de negócios, pelo menos para as pessoas se sentirem acompanhadas e não se sentirem tão isoladas no mundo. Porque a burocracia em Portugal é tal ordem elevada que se não for assim, as dificuldades, que é às vezes as próprias dificuldades fiscais, do conhecimento fiscal, que é uma panóplia de cumprimento e de necessidade de cumprir legislação, que se não for com o apoio ou da Câmara, ou dos territórios criativos, ou dos próprios incubados, que já têm um pouco mais de experiência, não conseguem florescer num negócio e é isso que é mais que vital. Por isso os projetos internacionais e mesmo os incubados internacionais são para nós uma grande alegria e obviamente e queremos que continue assim, porque isto é uma caminhada e às vezes uma conversa, um projeto nasce de um café, simplesmente ir beber um café e sai dali uma ideia e pronto. E eu costumo dizer, às vezes as pessoas não se apercebem, mas os 5 minutos que às vezes se perde num café, às vezes não são perdidos, são ganhos, porque sai uma ideia que se calhar vai fazer a diferença. Sem dúvida, pode dizer-se que cada vez mais as novas tecnologias e esta nova, eu chamo-lhe febre, a febre das startups, eh, cada vez mais é uma realidade que faz parte, começa a fazer parte e faz parte das nossas vidas, do mundo empresarial para andar para a frente. Portanto, não se pode descurar de forma nenhuma este processo. Mas você há pouco falou aí na burocracia. Algum dia a burocracia vai ficar mais simples ou não? Eu quero acreditar que sim, eu acho que a própria inteligência artificial permite que isso venha a ocorrer. Há processos, e nós vimos a evolução. Se nós olharmos para trás, na altura do Covid, nós fomos obrigados todos a empurrados por uma velocidade avassaladora para que as tecnologias entrassem no nosso mundo, nosso novo mundo, como se costuma dizer. E começamos a olhar para as tecnologias com outros olhos que não se via até então. Era como se fosse a nossa tábua de salvação na altura. E a verdade é que ela já não desaparece das nossas vidas e a inteligência artificial vai fazer com que isso, eu quero acreditar que isso venha a ocorrer. Nós próprios, Câmara Municipal, estamos nesse processo de inovação, de integrar a inteligência artificial com os meios de trabalho que aqui temos, com os métodos de trabalho, exatamente para facilitar a vida ao portimonense, para que aquele que está lá fora e que precisa de falar com a Câmara não tenha que perder uma manhã de trabalho para ir ao urbanismo ou para vir à Câmara para marcar uma reunião ou para fazer seja o que for, porque hoje em dia as tecnologias também estão ao dispor e nós temos esses exemplos no site da Câmara Municipal, temos o mais fácil, que é os experimentos de praticamente todas as áreas, onde as pessoas podem fazer o primeiro contacto e a partir daí submeterem tudo o que precisam para que haja um diálogo exatamente para isso, para evitar que as pessoas percam o seu tempo do dia a dia a deslocarem-se à Câmara quando isso é possível. A própria Câmara está a investir nisso, inclusive da parte do urbanismo, e pronto, e é uma das medidas que nós achamos que vai resultar e vai fazer com que a própria burocracia venha a diminuir no futuro. E esperemos é que não haja no futuro também tanta legislação mais
para além daquela que já existe, não é? Nós, com aquela que já existe, já nos ocupa o dia todo, não é? O cumprimento de regras, o cumprimento das medidas, e agora é preciso fazer isto, e agora quem submete um projeto à Câmara tem que submeter aquele projeto mais as termos de responsabilidade dos técnicos, mais das especialidades, pronto. E é uma panóplia, de, obviamente, de informação que é necessária, e nós sabemos. Mas essa nós estamos preparados para ela. Agora, quando há alterações num curto espaço de tempo, muitas das vezes as entidades nem têm tempo para se adaptar àquela que saiu, quando mais há outra que já está a sair passado 15 dias. Isto aqui é que é preciso ter aqui algum meio termo, digamos assim. Mas sim, queremos acreditar que a própria burocracia começa a ser menor e bem um facilitador, porque não se justifica pedirmos aos portugueses nem aos portinenses o mesmo número de documentos que estão disponíveis noutras plataformas e que muitas das vezes é só fazer a ligação em plataformas e a informação está toda disponível e evita das pessoas estarem a submeter novamente os mesmos documentos, N vezes, em plataformas do Estado ou privadas, seja como for, porque os documentos são, é como se fosse uma carteira digital, e hoje em dia já se ouve falar nisso, o próprio Governo fala nisso, por isso é uma mais-valia que haja esse passo, que é bastante importante. Para os jovens, muitos deles que estão a acabar os estudos, mais um ano, mais 2 anos, e querem dar o primeiro passo com a ajuda da Startup Portimão, o que é que devem fazer? Como é que devem proceder? Já devem contactar mesmo a Startup Portimão, porque é o primeiro passo, é logo marcarmos uma reunião e irmos assessorando logo desde o início o jovem que tem essa intenção. E a partir daí ele está entregue porque as coisas funcionam de forma muito rápida. Na primeira reunião fica logo com a ideia de que efetivamente há um conjunto de medidas que nós tomamos que lhe facilita a vida. Somos nós que praticamente o auxiliamos a fazer os primeiros passos dentro de uma startup ou no cowork. No cowork é mais fácil, porque obviamente é só reservar a mesa. Na startup que convém ter um projeto já identificado e a partir daí o próprio projeto é valorizado cá dentro. A própria empresa de territórios criativos faz essa análise, ajuda nessa análise e nós, a partir daí, costumo dizer, é entregar a chavinha para ele se sentar, ter o computador ao seu dispor e começar a trabalhar, porque isso será uma vantagem. Nós, cada vez que entra um incubado novo, nós fazemos uma mini, entre aspas, cerimónia de acolhimento para que a pessoa se sinta integrada com os restantes que lá estão. E o que é por isso? Eu acho que a integração de qualquer jovem é sempre um bom passo e positivo. Sandra Pereira, penso que está tudo dito relativamente à Startup Portimão. Desejo as maiores felicidades, o maior sucesso possível e vamos falando até um dia destes, quem sabe com Até mais um dia novidades. deste, Paulo. Obrigadíssima, Paulo. Muito Obrigada pela obrigado. disponibilidade. Muito Obrigada. obrigado.